tem 2 contra 1, é só ligar que vai fazer, Carlos Alberto, voltou, entrou na área, bateu, pega o goleiro Roberto, voltou pro Carlos Alberto, virou o corpo, vai fazer, tá lá! A nossa viagem pelo Brasil, vamos dar um pulo direto, novamente ao Rio de Janeiro. Essa voz aí é do nosso entrevistado, já colocamos no ar ao vivo agora há pouco aqui o som da Tupi. E o Odilon Júnior é o nosso entrevistado hoje na série Narrador Esportivo. Seja bem-vindo, boa noite, Odilon. Boa noite, meu amigo André York. É um prazer estar falando com vocês, André. Quanto tempo já de rádio esportivo? São 10 anos de profissão, sim. Se contar, isso só no rádio esportivo, se contar o tempo que eu passei como locutor de FM, são mais 2 anos, 12 anos, portanto, de profissão, dentro do rádio de uma maneira geral. E a narração esportiva, como veio, foi improvisada ou já era uma coisa já planejada? Eu sonhava, né, André? Sonhava muito com isso, era uma coisa que me chamava muita atenção, né? Essa arte, de fato, de narrar futebol. Várias gerações de locutores se passaram, né, até hoje, e isso me encantava muito, né? Era uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre acompanhava de perto com o radinho ligado vários locutores que passaram aqui até pela própria Rádio Tupi, o do Alcei Camargo, que faleceu recentemente, enfim, entre outros companheiros, o próprio Penido também aqui, em outras rádios também, acompanhando, enfim, o rádio de uma maneira geral, em São Paulo, o Osmar Santos, peguei bem um finalzinho dele, a geração agora ainda do Oscar Ulisses, que está lá também trabalhando em São Paulo, o próprio José Carlos Araújo no Rio de Janeiro, enfim, vários grandes narradores esportivos, em Minas também, o Willy Gonzer, isso a gente acompanhava, e eu tinha curiosidade não só de ouvir o rádio carioca, mas também de acompanhar o rádio de outras praças, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer, e isso foi pintando na minha vida. Efetivamente, a locução esportiva apareceu na minha vida quando eu trabalhei por um período muito curto na Rádio Grande Rio AM, que fica no município de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. E a minha primeira oportunidade foi dada como locutor esportivo pelo meu primeiro chefe na equipe esportiva, que era o Paulo César Rabelo. Até hoje ele trabalha lá ainda, na Rádio Grande Rio, e eu tive a oportunidade, então, lá na Grande Rio, de narrar o primeiro jogo como profissional, né, como locutor esportivo de uma rádio aqui no estado do Rio de Janeiro, André. No rádio você tem pouco espaço, né? Você tem que falar, sempre está cobrindo aquele espaço. Agora na televisão seria mais difícil as gafes. No rádio é mais fácil? Como você convive com as gafes ou são inaceitáveis? André, depende da gafe, né? Porque eu acho o seguinte, o locutor tem que estar preparado, né? Acho que o locutor esportivo tem que estar preparado de uma maneira geral. Eu acho o seguinte, não adianta ser só um bom locutor esportivo, rolou a bola, o cara começa a narrar um jogo e tal. Eu acho que o locutor esportivo tem que estar envolvido numa série de coisas. Tem que estar atento ao que está acontecendo no panorama político do país, no panorama do jornalismo, o que está acontecendo no entorno dele, no panorama de toda a rodada do campeonato, saber o que está acontecendo nos campeonatos pelo mundo, até para não ser surpreendido de alguma maneira quando vier uma notícia através do departamento de jornalismo, o departamento de esportes, né, o plantão esportivo que está sempre trazendo novidades, enfim. Eu acho que o locutor tem que estar sempre atento, antenado em tudo aquilo que acontece, para não acontecer esse tipo de coisa. Agora, que vai acontecer no rádio esportivo de uma maneira geral, isso pode acontecer. Aliás, aconteceu uma comigo. Semana passada eu fui narrar uma partida de futebol e fui ler um texto, né? Então o patrocinador é a Capemisa e o slogan é as pessoas seguras são mais felizes. E aí eu fui narrando, isso é a Capemisa, as pessoas felizes são mais seguras. Mas enfim, troquei o slogan, deu no mesmo. O cliente pagou a conta. De repente ficou até melhor o slogan. Fazer o quê? Mas são coisas que acontecem no rádio esportivo de uma maneira geral. Até porque o locutor do rádio, ele está no fio da navalha sempre, né? Sempre. São 90 minutos de improviso. É muita coisa para você falar de improviso, para você não escorregar no português, ter a concordância verbal correta. É claro que a gente se policia para não falar besteira, para não cometer um exagero, um absurdo do ponto de vista linguístico, né? Mas a gente, é claro que isso pode acontecer dentro de um contexto onde você trabalha ali com diversos profissionais o tempo todo. O rádio esportivo ele não é escrito, não há tempo para isso, ele é muito dinâmico. Ele está acontecendo naquele momento que o locutor está trazendo. Então daí a importância do locutor esportivo, né? Tá bem preparado até para que ele não consiga cometer essas gafes. Claro que na TV tem uma outra linguagem, o locutor fala um pouco mais devagar, mais cadenciado, daí também diminuem, né, as chances dele cometer algum erro, né?
Odilon Júnior conosco aqui na série Narrador Esportivo, a arte de narrar uma partida de futebol. Você começou na Tupi como repórter ou já como narrador de futebol? Como funcionou os primeiros momentos ali na Tupi? Nos meus primeiros momentos na Rádio Tupi foram momentos muito legais, né? Eu me recordo bem disso. Eu vim para cá, na realidade, André, não era nem funcionário ainda, eu era estagiário da Rádio Tupi. E assim, para mim foi um momento muito interessante na minha carreira, porque quando eu cheguei na Rádio Tupi, não tinha nenhuma perspectiva, né, de se contratar funcionários, até porque tinha um número muito grande de funcionários dentro do departamento esportivo. No entanto, com não cheguei nem a completar o primeiro período de estágio, que seriam 6 meses, né, o estágio regulamentar, junto à Faculdade de Jornalismo. E eu tinha 3 meses de estágio, se tanto, e aí eu já ganhei, em 3 oportunidades, com 17 dias de Rádio Tupi, eu ganhei um prêmio aqui que a gente tinha, né, o melhor estagiário do mês. Aí depois, no mês seguinte, ganhei, no terceiro mês ganhei, e aí aquilo despertou a atenção do nosso diretor-geral até hoje, o Dr. Alfredo Raimundo aqui. Ele foi, pediu meu currículo e tudo mais, depois de conversar com os pares dele, né, o Luiz Penido, que é o chefe da equipe de esportes, o Roberto Férez, que é o gerente de jornalismo aqui da Rádio Tupi, enfim, ouviu outras pessoas, e aí foi olhar o meu currículo, né, e no meu currículo constava que eu tinha passado pelo Rádio Petropolitano, e isso mexeu, né, muito com o Alfredo Raimundo, até porque ele foi fruto, né, do Rádio de Petrópolis, que lançou muitos bons profissionais para o Rádio do Rio de Janeiro. Foi sempre uma grande escola de rádio, historicamente, para o rádio carioca de uma maneira geral. E ele aquilo tocou muito o seu Alfredo, e isso foi um dos fatores, não foi o fator principal, mas foi um dos fatores que me fez, que o levou, né, a me contratar aqui para ser profissional da Rádio Tupi. Mas aí eu vim para ser produtor, assistente de produção, e também nas horas que tivessem oportunidades para ser repórter, né? Não num primeiro momento para ser locutor esportivo, e fui desenhando a minha carreira como repórter. Eu efetivamente nunca gostei de fazer reportagem, para revelar aqui até para os ouvintes da Rádio Banda B. Não que eu não tenha carinho por esse serviço. Eu acho que é muito importante o repórter esportivo dentro de um contexto, mas não era o meu objetivo. Daí então, você não pode ser a melhor pessoa na sua profissão sem fazer aquilo que gosta. O meu objetivo maior era ser locutor. Tanto que nunca efetivamente eu posso dizer assim, fui setorista de um clube por muito tempo. O clube que eu passei mais tempo foi o Botafogo, mas ainda assim foram 8 meses de cobertura e nada mais do que isso. Logo depois começaram a surgir as oportunidades para narrar futebol. A primeira partida que eu narrei aqui na Rádio Tupi foi Botafogo e Friburguense no Campeonato Carioca, se eu não estou me equivocando aqui, em 2002. É claro, estava muito tenso. E aí daí, de lá para cá, fui mesclando um pouco essa coisa de repórter e locutor. Eu acho que o rádio, de uma maneira geral, hoje, né, principalmente para os mais jovens, aqueles que estão pegando uma nova fase, acho que a pessoa tem que ser preparada para tudo, né? Como eu vim de rádio pequena, aprendi muitas coisas. E isso, então, me levou a ter um aproveitamento muito grande, e também me facilitando nessa questão como narrador esportivo. E aí, ao longo do tempo, a gente vem galgando o nosso espaço, né? E isso veio se consolidando ao longo do tempo, essa coisa de ser locutor esportivo, e fui ficando. Hoje, raramente eu saio para a rua para fazer uma matéria. Quando precisa, até vou, mas não é o caso. Mas, ultimamente, aqui na Rádio Tupi, de uns 3 anos para cá, só tenho mesmo narrado futebol e me configurando aí como locutor esportivo aqui da Rádio Tupi. É o Bruno Carvalho. Atenção, tem uma muvuca na área do Resende. É falta para o América, quem sabe agora o empate. Atenção, correu. Falta já cobrada, metida dentro da área. Passou por todo mundo, vai sobrando. Desvio, pênalti! Pênalti para o América! Pênalti, marca o árbitro, pênalti! Olha ali os últimos detalhes, Fernandão agora sim. Correu para a bola, bateu, tá lá! Gol! É um trabalho muito bacana que vocês fazem no Rio de Janeiro, é um rádio pra cima, um rádio alegre, né? Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque o futebol é um entretenimento, né? A gente vê aí muita violência, né? Tem problema com o confronto das torcidas, aqui em Curitiba acontece muito, existe toda uma preocupação, aquele episódio do Curitiba, né? E claro, a gente sabe que no Brasil todo, né? Tem um problema aí, até fora do estádio, né? Como acontece aqui em Curitiba também, aí tem ônibus, né, apedrejado, enfim, as estações tubo aqui na capital paranaense, no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Minas, né? Não é diferente, sempre tem aquela preocupação, o policiamento tem que sempre ter um reforço. Mas o futebol realmente tem que ser uma grande alegria, né? Eu gosto muito de ver
né, e gostaria muito até de relembrar aquele tempo que o torcedor ia com a família, né, pro estádio, né, leva o filho, sem a preocupação, né, tem muita gente que ainda vai, né, mas de certa forma corre aquele risco, tem um certo receio, né, o medo de ir para o estádio, não pelo problema dentro do estádio especificamente, mas, né, o deslocamento, aí claro, né, abrange um problema mais social mesmo, né, que é a violência nas os grandes centros, grandes cidades do Brasil, mas seria muito bacana realmente que o futebol pudesse resgatar ainda mais isso, né? A alegria do torcedor que vai para o estádio, não para ficar nervoso, mas para ficar alegre. E quando não dá o resultado, fica na expectativa pro próximo jogo, né, Odilon? Grande abraço. Um abraço para você também, Jacques Santos. Eu concordo em número, gênero e grau com tudo isso que você falou, e eu acho que a nossa função também, né, é passar essa alegria para o torcedor. Então, por isso daí, às vezes a nossa empolgação com o time, nas vitórias, sempre torcendo para o time local, eu acho que é o papel do rádio, né? Até porque essa é a paixão do brasileiro, né? Às vezes o sujeito deixa de comprar uma roupa, de comprar uma comida, de fazer alguma coisa em função do time, para ir acompanhar, para comprar o ingresso, para ir assistir a partida. E eu acho que a gente, de uma certa maneira, tem que também, né, dar um pouco de prazer, um pouco de satisfação para esse torcedor que acompanha e que, além de ser fiel ao clube, né, é fiel também à emissora, ao locutor que ele gosta, a maneira daquele locutor transmitir. Eu acho que isso é fundamental, de todas as maneiras, né, você tentar passar essa alegria, né, para o torcedor. Eu acho isso muito importante. Eu acho que, e concordo com você exatamente nas suas palavras, quando você coloca exatamente tudo isso que vive hoje o futebol brasileiro, né? Então, o torcedor precisa ser mais acarinhado, precisa ser mais levado a sério, né? Muitas vezes se faz uma competição e se esquece do torcedor, aumenta o preço do ingresso, tem dificuldade para o torcedor comprar o ingresso, o cambista, nem a bilheteria abriu ainda, o cambista já tem ingresso na mão dele, é um negócio de louco. Então eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho a torcida, né? A torcida, não são esses bandidos aí que se travestem de torcedores para fazer besteira nas portas dos estádios e nas ruas também. Tem o Fla-Flu aí no Rio de Janeiro também, das rádios? Tem, claro, com certeza tem. Aqui historicamente no Rio de Janeiro, André, tem no Rio de Janeiro no futebol, Rádio Tupi e Rádio Globo. Isso é uma briga eterna, né? Já teve, em outras épocas, existiram outras polarizações, outras frentes, a Rádio Nacional, enfim, a Rádio Guanabara, mas os tempos mudaram. E hoje, se você pegar até o histórico das pesquisas que o Instituto Ibope divulga aqui no Rio de Janeiro, a coisa é muito polarizada, embora já há mais de um ano e 2 meses, se eu não estou equivocado, saiu a última pesquisa do Ibope, a Rádio Tupi liderando em todos os programas esportivos e em todas as transmissões esportivas. Mas, num tempo passado, não era assim. E a coisa agora mudou. Então, a gente trabalhou muito para chegar nesse momento. A gente vibra muito com esse momento. Ainda assim, a pessoal da Rádio Globo, a Rádio Globo para nós, a Rádio Tupi, é uma grande adversária, né? É um segundo lugar honroso para eles, é bem verdade, mas é uma grande adversária. A gente tem que ter muito cuidado, não é muito fácil assim, vamos vencer e tal. Tem que diria aqui... Não dá para brincar. Tem que capinar sentado para chegar no final do mês ali, olha, que os números são os melhores, porque a briga, assim, é de muita boa qualidade, né? Tem muitos bons profissionais, tanto aqui quanto lá. Mas eu particularmente, não, pelo amor de Deus, não sendo prepotente, arrogante, nada disso, mas eu considero que, na minha opinião, nós hoje temos um material humano muito melhor que o do lado de lá. Bom, nosso time é melhor. A equipe de vocês é sensacional, mas você, se pudesse escalar uma equipe de rádio, uma equipe de rádio de Odilon Júnior, quem você acrescentaria aí nessa equipe? Na minha equipe, rapaz, olha, eu vou te dizer um negócio, eu vou te dar aqui. Vamos lá, locutores. O Odilon Júnior, claro, o Luiz Penido, não é porque é meu chefe não, mas porque eu tenho fã. Isso não pode faltar, hein? Eu posso escalar quem já partiu? Não, né? Não, vou deixar de fora porque quem já partiu já ficou fora. Mas eu teria que ter o Marcelo Ortiz, eu gosto muito da transmissão do Marcelo Ortiz, que é meu amigo, independente de ser meu amigo, mas eu gosto muito dele. Rapaz, locutor esportivo, me vem aqui a cabeça, tem um monte, mas poderia citar um monte aqui para te falar a verdade. Mas uma pessoa que eu gosto muito, do Oscar Ulisses, tá? Seriam quatro narradores, comentaristas, o Washington Rodrigues, o Luiz Mendes, o Jorge Nunes, que é uma figuraça, que eu gosto muito dele aqui. Eu estou puxando mais para a sardinha do Rio de Janeiro, até porque é que a gente convive mais, né? Às vezes falta a memória, você vai falar e vai cometer uma injustiça. Mas repórteres aqui a gente tem de sobra. O Wagner Menezes, vou botar lá o Cláudio Perrot da Rádio Globo, o Eugênio aqui da Rádio Tupi, o Rafael da Rádio Globo, a Carlinha Matera,
Tem um monte de gente. Meu plantão aqui, Vinícius Gama, não posso esquecer. Esse também seria o meu time. Não fugiria muito disso, não. O Marquinho Vasconcelos aqui, que é um garoto promissor que está começando, mas é muito bom repórter, cobre o Vasco aqui na Rádio Tupi. Não fugiria disso não, viu? Seria um bom time. Posso te contratar também, viu, André? Fica tranquilo. Nessa equipe, quem manda sou eu, então estou contratando. Tá certo. Independente de prefixo, tá? Independente de emissora de rádio, tá? Independente, eu ouço muito. Eu estava, inclusive, citando, uma época muito remota, um pouco mais atrás, o pessoal da B2, aí tinha lá uma boa equipe, com o Aldemar Kramer, enfim. O Jairo Silva, que é muito meu amigo, é um repórter que ainda está na ativa, eu gosto muito do Jairo, que hoje cobre o Atlético Paranaense pela Rádio Transamérica. Do Fernando César, que também já passou por outros prefixos. Uma pessoa que eu tenho muita admiração, grande narrador esportivo aí do Paraná, que é o Edgar Felipe. Nem eu conheço pessoalmente, para te falar a verdade, mas tem um trabalho muito, muito legal, muito empolgante, eu gosto muito disso. Enfim, várias pessoas que eu poderia citar aqui. Eu gosto muito de ouvir rádio, né? A gente vai citando nomes e eu acho às vezes que a gente até comete uma injustiça, porque deixa de citar esse ou aquela pessoa. E aí a pessoa fica, poxa, não me citou, fica chateada. Não é por isso, mas eu estou citando alguns profissionais que são exemplos de pessoas que têm aí o nome nacionalmente conhecido, né? Porque muitas das vezes o pessoal, o maior engano, você pensa, puxa, não tem ninguém me ouvindo. Pior que tem, cara. Tem gente nos mais remotos lugares que você nem imagina que está te ouvindo. Pode ter certeza disso. Odilon, muito obrigado. Boa sorte para você aí nessas jornadas esportivas da vida. Obrigado você, André, pela oportunidade para falar um pouquinho do meu trabalho para o pessoal da Rádio Banda B, para o ouvinte paranaense. Dizer para você que estou só começando, né? Acho que umas 2 ou 3 rodadas para trás do Campeonato Carioca aconteceu uma coisa muito, muito interessante. Eu tive a oportunidade de narrar o jogo do Flamengo, rapaz. Acho que isso nunca tinha acontecido na minha vida aqui na Rádio Tupi. Acho que foi um grande prêmio que eu tive. Foi Flamengo e Americano, um jogo 3-1, se eu não estou equivocado, ou 3-2 para o time do Americano. E o Flamengo venceu essa partida no Maracanã. Foi sensacional, até porque eu tenho torcida. Eu sou Flamengo. Sou torcedor do Flamengo, isso não escondo de ninguém, mas respeito todos os outros clubes e para mim foi muito legal, porque geralmente quem faz os jogos do Flamengo aqui é o Penido, mas de qualquer maneira eu tive essa oportunidade de fazer o jogo do Flamengo, fiquei muito feliz, já tive a oportunidade de fazer jogos da seleção, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo e isso não tinha sido premiado ainda. Agora posso dizer que já fiz de todos os clubes, já estou satisfeito da minha vida, mas é claro que ao longo da carreira a gente tem muita coisa para caminhar ainda, muita gente para ouvir, muitas águas vão rolar daqui para frente, tá bom, André? Obrigado pela oportunidade, um abraço. Senhoras e senhores, Odilon Júnior. A bola enfiada pelo sistema defensivo do Bangu, sai jogando agora com o André Barreto. Ele domina, mete no meio, até a chegada do jogador, que é o Tiano. Tiano mete bola pra frente, vai pro campo de ataque, fez o giro, rouba pela direita, aí dominou, pediu apoio, recebeu, apareceu no meio do caminho o Maurício, mas perdeu a bola. Roubada de bola do Fernando, é pro Dodô, é pro Felipe Coutinho agora, é pra matar o jogo. Felipe Coutinho entrou na área, rolou pro Fernando.